Agora a gente vai falar sobre o módulo de exportação, que no BG Comprev a gente tem a exportação no menu legado, exportação, pagamentos, objetos RO mantidos, e a gente também tem um novo exportação, pagamentos por requerimentos e requerimentos atuais, tá? E a gente vai tomar como exemplo o legado, exportação, pagamentos, objetos pagos RO mantidos. A gente vai usar como exemplo o usuário logado RGPS, o filtro Ceará, competência 9/2020, e a gente vai utilizar aqui uma comparação entre duas datas para a gente aprender a usar a exportação, tá? Aqui, a exportação, a gente vai entrar no menu legado, exportação, pagamentos, objetos pagos RO, tá? Aqui a gente vai utilizar como exemplo, deixa eu pegar aqui, só um instantinho. A gente vai colocar o filtro ente federativo, a gente pode colocar ele aqui, que a gente já encontra, né? Ali é um menu de busca, é uma entrada de dados para a gente conseguir encontrar aqui a variável. Ente federativo, a gente vai colocar o Ceará, aí eu coloco ele aqui para também buscar, né? Porque para não ficar aqui procurando, aí ele já vem. Aí eu escolho o Ceará. Aí eu escolho a competência de pagamento. Deixa eu pegar aqui. Competência de pagamento. Eu vou colocar. Não, é competência. Acho que está só competência. Competência. Aí eu posso escolher o formato com barra ou desse formato aqui. Vou escolher esse aqui. Tanto faz, tá? Aí eu vou botar 2020-09, tá? Se eu fosse escolher o outro, era só botar 09/2020. E eu vou escolher que o primeiro pagamento, 12/2019. Outro filtro aqui, ó. Pagamento, primeiro pagamento. Ele aqui vem ele aqui já carrega, né? 12/2019. Ou eu poderia escolher também aqui, que aí eu colocaria 2019, 12, aqui, primeiro pagamento. Ou escolho esse formato que já veio, já veio um filtro carregado, né? Ou então eu coloco nesse formato aqui. No caso, eu colocaria 2019, 12 aqui, tá? Mas aí eu já coloquei lá no outro. Aí todos os filtros, eles ficam aqui embaixo, nessa parte de seleção, tá? Aí aqui eu escolhi colocar as variáveis, né? Aí, quais as variáveis que eu escolhi aqui? Eu coloquei CNPJ, RPPS, aí eu coloquei RPPS também, eu vou colocando aqui em cima e vou procurando eles e vou colocando aqui. Aí eu escolhi vários filtros, no exemplo lá do slide tem vários, né? Tem o código do ente federativo, tem o ente federativo, nome, ente federativo. Se eu quiser mudar a ordem das colunas, é só eu clicar aqui e passar ele para cima, né? Ou para baixo, se eu quiser que ele venha embaixo. Esse aqui, se eu quiser para baixo, aí eu vou ordenando aqui. Aqui tem uma ordenação, ou seja, se eu escolher uma variável aqui, na hora de gerar o arquivo, ele vai gerar naquela ordem dessa variável que eu vou escolher aqui, tá? Ordenação, vou botar competência nessa ordem. Competência, vou colocar essa aqui, competência. Só que eu tenho que estar sempre, se eu coloquei essa ordem aqui, eu tenho que colocar esse campo aqui no filtro também, tá, gente? Aqui, competência, porque senão aí depois você não vai ver se saiu na. Ele vai até fazer, mas você não vai ver se ele fez, né? Vou botar aqui a competência, vou botar lá em cima.
Tá, aí eu coloco a competência como ordem, coloco CNPJ RPPS, tá? E CNPJ ente federativo, entes federativos, botar o CNPJ, para colocar todos nessa ordem lá, tá? Primeiro vou colocar na ordem da competência, depois na ordem do CNPJ, do RPPS, e depois na ordem do CNPJ do ente federativo. Aí eu escolho, aqui, se eu quiser um grande volume de dados, ele funciona bem, tá? Mas se quiser um pequeno volume de dados, ou usa a pré-definida, ou usa a dinâmica, ou pode usar esse aqui também, que tem uma quantidade grande de filtros, e também ele é bem interativo para poder usar, tá? Ele é bem fácil. A visualização, a extração, eu quero extração de arquivo ilimitada, eu escolho o formato Excel, aí ele abre aqui uma caixa para eu colocar meu e-mail, né? E aí eu coloco o e-mail, que ele vai mandar e-mail para minha caixa de e-mails, e aqui tem o filtro, tá? E aí eu seleciono o executar. Aí ele vai vir para o meu e-mail uma ele vai vir um e-mail com esse formato, tá? No corpo do e-mail ele diz qual usuário logado no sistema, e aqui o filtro que foi feito, né? Que eu fiz lá, eu fiz ente federativo, escolhi o Ceará, competência 9/2020, e o primeiro pagamento igual a 12 de 2019. Aí eu clico com o botão direito em cima dele e coloco copiar arquivo. Copiar hiperlink, desculpa. Aí eu tenho que estar logada na aplicação em produção, né? Aqui é BG Comprev, eu clico e aí eu colo o link que eu copiei, tá? Aí eu vou mostrar mais ou menos um arquivo aqui para vocês verem qual é o formato, né? Aqui. Eu exportei objetos pagos RO mantidos, e aí vai abrir. Eu escolhi o formato Excel, né? E ele vem aqui. Aí eu coloquei, no caso, eu coloquei a competência 9 de 2020 como filtro na competência. O ente federativo é o Ceará. E aí ele exportou, né? Aqui eu coloquei a ordenação da competência, CNPJ do RPPS e o CNPJ do ente federativo, nessa ordem, tá? E aí esses campos aqui dessas colunas foi os campos que eu coloquei lá, que eu selecionei não na ordenação, a ordenação é como vai ficar é, a ordem pela competência, pelo CNPJ. Esses campos aqui são os campos da coluna, tá? E foi os campos que saíram aqui nesse relatório. Competência, e eu coloquei todos esses campos aqui, tá? Nessa ordem aqui. Coloquei o valor de estoque, 13º estoque, início passivo, ele vem num formato assim, com esse zero aqui, aí no caso vai ter que formatar direitinho, né? 0,00. O fluxo, primeiro pagamento, eu fiz um relatório parecido com aquele relatório pré-definido que a gente tem de relatórios do legado, tá? E foi esse relatório que eu fiz. O corpo do e-mail é esse, que vai ser enviado para o e-mail que você colocou lá, né? E aí ele exporta. Aqui eu explico, né? Tem que copiar o hiperlink, colar no browser e dar Enter, que ele vai baixar um arquivo zipado para sua máquina. Você vai gravar na sua máquina e você vai descompactar e depois vai abrir no formato que você escolheu, tá? No caso, eu escolhi Excel. Tem CSV, se tiver uma quantidade muito grande de registros,
a partir de 1.048.000, eu acho que exporta o Excel, a partir desse quantitativo já tem que exportar para CSV, tá? Aqui é um exemplo do arquivo. E aqui a gente utilizou outro exemplo, né, de exportação, que está no menu novo, exportação, requerimentos atual. O usuário logado é o RGPS, a gente pode usar o filtro Amazonas, escolhe ele como solicitante, escolheu a abertura do requerimento 10 de 2021, e aí a gente pode usar uma condição, né? Entrada da situação igual à disponibilização para análise. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Ela me permite uma pequena pausa. Sim. Ficou bem claro agora onde procurar o relatório. No primeiro, a gente tinha lá, a situação era a seguinte, né? Data início do pagamento seria 9 de 2019, né? E eu estava procurando a competência 9 de 2020. Não, 12 de 2019 seria a data início de pagamento. É. E 9 de Uhum. 2020, a competência Competência de pagamento de 9 de pagamento. 2020. Isso. Então, a gente vai procurar no legado, né? Exportação legado. Nesse caso agora, já 2021. Por isso a gente já vai procurar no novo. Então, assim, Uhum. essa divisão assim, é bem simples, dependendo do que você queira, né, entre novo e legado. Certo. Então, aqui a gente vai para pré-definida. Deixa eu pegar aqui. A gente vai, o usuário logado é o RGPS, a gente vai pegar a exportação, exportação, requerimento atual. Vamos escolher o solicitante Amazonas. Solicitante, participante solicitante, Amazonas. Coloco aqui. Aí vou buscar. Ele vem já aqui no filtro, tá? E aí eu vou escolher um filtro para a abertura do requerimento. Abertura. Coloco aqui abertura. Aí eu vou escolher no formato 4As, esse aqui. Vou colocar aqui 10 de 2021. Pode colocar as outras condições também, né? Inicie com, não inicie com, contenha. Diferente, pode também colocar diferente aqui. Se eu quisesse retirar essa competência de abertura, eu colocaria diferente, né? Mas eu quero que venha, geralmente a gente usa mais o igual, né? E a gente vai usar esse entre variáveis, essa condição aqui. Entre variáveis. Entre variáveis, coloca a condição. Aí eu vou, entrada da situação, esse aqui não tem, eu tenho que procurar ele aqui, ó. Eu tenho que, entrada na situação em formato de data, né? Não, eu quero do formato de, esse aqui, tá? E eu quero a disponibilização para análise, nesse aqui. Disponibilização para análise, esse aqui, no formato MM/4As. Tá? Eu quero a entrada na situação igual à disponibilização para análise. É uma condição que pode ser outras condições. Aí eu escolhi essa aqui. Tá? Aí a gente tem essa maneira de fazer um filtro com essa condição. E as variáveis eu coloquei participante, participante solicitante, aí coloquei, depois CNPJ do solicitante, aí pode escolher as variáveis que você quer, né? Participante destinatário, CNPJ destinatário, aqui. Aí se eu quiser o CNPJ antes, eu coloco ele para cima, né?
Se eu quiser tirar alguma variável daqui, eu coloco X, né? Ou pego e tiro e passo para o lado de cá, retiro ela dessa relação, tá? E deixa eu pegar aqui. E aí eu vou fazer aqui, eu peço para exportar ilimitado também, posso colocar Excel, posso colocar CSV, Active Report, PDF também. Coloco o meu e-mail, o e-mail que você quer que mande o arquivo, tá? O filtro é esse aqui. Aí eu coloco executar. Aí ele vai para minha caixa de e-mail. O corpo do e-mail é esse aqui. Você clica em cima desse clique aqui para baixar o arquivo. Você clica com o botão direito e coloca copiar hiperlink. Tá logado lá na aplicação. Aí cola aqui no browser e dá Enter. Ele vai baixar um arquivo zipado. Aí você salva na sua máquina, que aí depois descompacta e ele vai vir no formato que você escolheu aqui, nesse formato. Se escolheu o CSV, quando você descompactar, vai ter um arquivo em CSV, tá? Aí aqui eu vou abrir, aí eu exportei, né? Aí ele vem mais ou menos né? Vem nesse formato, que foi os campos que eu escolhi para sair no relatório, tá? Eu coloquei isso aqui e vem nesse formato, tá? Vou passar para cá. Aí, eu coloquei aqui um exemplo, um módulo de exportação, e é um arquivo, eu escolhi um arquivo Excel, e ele exportou em Excel. Tá certo? Bem, o módulo de exportação a gente terminou. Eu tenho uma pergunta.